a Deus. Oramos pela serva do Senhor. Deus, mais uma vez aqui estamos na tua presença, meu Deus, para te agradecer. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Mas aqui agora está a tua filha, porque chegou o momento de ouvir a tua palavra. Usa ela nesta noite, meu Deus, com poder e autoridade, como canal de bênçãos para nossas vidas. Estamos aqui com nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, Senhor. Continua conosco, é o que pedimos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Também quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E hoje Deus vai falar conosco, né, irmãos? Aleluia. Hoje Deus vai falar conosco e Aleluia. a palavra para os nossos corações. Trouxe também aqui a harpa, porque se der tempo, cantarei o louvor à noiva de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos para a palavra do nosso Deus. Quero agradecer também ao pastor Adriano, que ele confiou a mim a palavra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E estamos aí então para ouvir, né? Aleluia. Aleluia. Eu vou ler o versículo primeiro, mas nós vamos até o 11 e vamos ler também um pouco em Jeremias, no capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim o início: o cativeiro é representado por um cinto de linho. Glória a Deus. Assim me disse o Senhor: vai, compra Jeremias 3. Jeremias 3. Glória a Deus. Eu acredito que eu falei mesmo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho, põe sobre os teus lombos e não o meta na água. Guarde bem essa palavra: não o meta na água. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. O profeta é considerado chorão, né? Ele lavava. Deus usa Jeremias através de um cinto de linho. O linho é considerado, para nós que somos mais antigos, as mães e as mulheres mais antigas, os homens, sabem que o linho é uma fazenda bem forte, né, irmãos? Pelo menos o meu pai e a minha mãe falavam que o linho é uma fazenda, um pano. Naquele tempo se dizia fazenda. Quando a minha avó mandava comprar pano, ela dizia: vai lá e busca um pedacinho de fazenda de linho para mim. Então o linho era algo forte, firme, que não se rompia facilmente. Eu não sei se existe hoje ainda isso, né? Mas era uma fazenda muito forte. E Deus usa Jeremias para que ele viesse comprar o cinto de linho. Esse cinto ia ser a mensagem para o povo. E a mesma mensagem desta noite. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele não muda, né? É verdade. Continua sempre sendo o mesmo. E a palavra de Deus diz que Deus chama Jeremias. Se a minha voz falhar um pouquinho, irmãos, é que ela está ruim, então você me perdoe. Deus chama Jeremias com o coração de uma criança. Ele chega a falar como Moisés falou, como Salomão falou: Senhor, mas quem sou eu? Eu sou uma criança. Eu nem sei falar. Como que eu vou ser um profeta? Mas quando o ser humano ele tem um coração como de uma criança, ele se torna profeta. Aleluia. Ele se torna homem de Deus. Ele se torna mulher de Deus. Porque essa é uma matemática de Deus. Tem que ser pequeno para ele fazer grande. Aleluia. A matemática do Senhor é essa. E ele então fala para Jeremias: Jeremias, tu vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos. E o cinto no lombo de Jeremias
era a igreja ligada a Cristo, como nós hoje temos ligada na videira, que é Jesus. Ele disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Vocês são os ramos. Olha quantos ramos que tem aqui. Glória a Deus, né? Bom, eu costumo dizer, irmãos, que não é a quantidade de pessoas. A gente nunca pode dizer que tem pouca gente, né? Nós estamos em muitos aqui. Aleluia. Porque todos esses que estão aqui porque amam a Deus. Porque tem qualidade para Deus. Aleluia. E Deus fala para Jeremias: vai, compra esse cinto, e tu vai numa rocha, na fenda de uma rocha, lá no rio Eufrates, e lá tu enterra esse cinto, mas não coloca na água. E essa palavra "não coloca na água" me chamou bastante atenção. Me chamou. Por que não era para colocar esse cinto na água? Um pano na água por muito tempo, ele se estraga. Se ficar na água ali muito tempo, ele vai se romper. E a mensagem do nosso Deus, ela não pode deixar dúvida no coração de ninguém. Aleluia, Jesus. Ela é certeira. Ela vai dar certa. Porque a palavra de Deus, ela tem um propósito no coração humano, daqueles que ouvem, daqueles que escutam. Então ele disse: não coloca o cinto na água, porque a mensagem precisava ser perfeita. Aleluia. E o profeta, veja como o profeta foi obediente, irmãos. Olha como é maravilhoso, como Deus usa o homem, a mulher, que está debaixo da obediência de Deus. Aleluia, Jesus. O profeta não questionou algo tão simples, né, irmã? Pegar um cinto de linho, enterrar numa fenda, lá no rio Eufrates, na rocha, enterrar lá, e dizer para não colocar na água. O profeta podia ter questionado: mas espera aí, por que eu vou fazer lá? Para que eu vou comprar um cinto de linho? Para que eu vou lá enterrar numa fenda, sem água, sem nada? O que vai acontecer? Para que tudo isso? Não poderia somente eu falar ao povo que o povo estava errado, caminhando para a idolatria? Mas não. Quando, o cinto, ele estava simbolizando santidade, né? Porque Jeremias já era um homem santo de Deus, mas o povo precisava ver alguma coisa. Assim como na nossa vida, podemos ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas o povo quer ver mais. Ele quer ver alguma coisa diferente em nós. Aleluia. Ele quer ver como nós se vestimos, como nós andamos, como nós caminhamos, como nós falamos, como é a nossa vida. Então, Jeremias era um santo homem de Deus, mas precisava ter algo mais. E aquele cinto era uma prova de que ele era um santo homem de Deus. Aleluia. O povo precisava ver aquele cinto que simbolizava santidade na vida dele. Aleluia, Jesus. E o que é que simboliza santidade na nossa vida? Eu quero que os irmãos abram em Hebreus 12, 14. Ali vai dizer o que simboliza santidade hoje na minha e na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem achou pode ler. Eu não vou sair daqui senão eu perco. Glória a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a paz ninguém verá Deus. Então isso já pode, sem santificação ninguém verá Deus. Então aí a gente pode ver que tem que haver santidade na nossa vida. Aleluia. E se perguntar para mim ou para ti, alguém perguntar: e como a gente busca essa santidade? Tem alguma forma de buscar essa santidade? Será que é orar bastante? Será que é jejuar bastante? Será que é fazer calo no joelho? Não. Isso tudo faz parte do cristão.
orar, jejuar, buscar a Deus, faz parte. Mas santidade de verdade é eu renunciar ao mundanismo. Verdade. Santidade, na verdade, é eu tirar o pé do mundo. Verdade. É eu me decidir a ser o modelo de Cristo. Aleluia. Essa é a santidade. Verdade. Não é mesmo, pastor? Sim. Verdade. Essa é a santidade. E aqui continua falando no versículo 3. Então veio a palavra do Senhor a minha segunda vez. Ele fala a segunda vez com Jeremias. E diz assim: toma o cinto que compraste, entra sobre os teus lombos, levanta-te e vai ao Eufrates, esconde ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi junto ao Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Sucedeu, pois, a cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto apodrecido para mais nada prestava. Assim é o homem, assim é a mulher que se contamina com o mundo. Aleluia! A Bíblia diz que quando nós deixamos a luz e voltamos para as trevas novamente, da onde nós saímos, nós começamos a ser pisados pelos homens. E eu me lembro disso na minha vida. Eu me lembro quando eu caí da graça de Deus na época da minha viuvez. Eu comecei a ser pisado pelos outros. Um pisava daqui, outro pisava dali. Por quê? Porque o sal perde sabor. Aleluia. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A partir do momento que a gente perde o sabor de Deus, a gente passa a ser pisado. Você sabe onde eu fui parar? Porque ninguém mais me ouvia? Eu fui parar dentro de um negócio daquele católico que chama, que o padre faz o confessionário lá, um negócio lá que hoje eu não lembro mais, mas onde o povo se confessa com o padre. Eu fui lá falar com o padre. Por quê? Porque não tinha mais um homem, uma mulher de Deus que não visse. Eu passei a ser pisado. Eu fui perguntar para o padre o que eu faria na minha vida. Veja bem, gente, uma coisa a gente pode ter a certeza, que quando a gente retorna para trás, a gente tem dificuldade de vir novamente para Deus. Perde todas as forças. Aí é que entra a igreja do Senhor, aí é que entra a coluna, que é a igreja do Senhor. Por isso que a coluna não pode ser rachada, não pode ser quebrada. Ela tem que ser forte, ela tem que ser firme para receber todos aqueles que chegam, todos aqueles que entram. Porque imagine, irmã, chega alguém com o coração contrito, sofrido, e chega aqui e não tem uma coluna para ajudar. Assim eu me senti. Tudo sem saber, acusar a mim, só acusar. Né? Ninguém dizia para mim: senta aqui, irmão, vamos conversar. Eu não concordo com o teu erro, mas eu te amo como alma, uma alma preciosa para Deus. Aleluia. E aqui continua a palavra de Deus. No versículo 7 diz assim: ó, cavei, fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido. Assim apodreceu a soberba daquele povo. O povo estava na idolatria, irmãos. Hoje a idolatria não é somente as imagens de esculturas. Naquela época era. Naquela época até uma veste de sacerdote era uma idolatria. Gideon Loureiro deixou um avental de sacerdote e o povo idolatrou depois da morte dele. Era uma idolatria. Tudo era uma idolatria naquela época, imagens. Mas hoje, até um pensamento mal intencionado, até aquilo que a gente guarda no coração, acaba se tornando uma idolatria. Aleluia, Jesus. Parece que você não quer se libertar daquilo.
Parece que você tomou como posse para a tua vida aquele pensamento, aquela coisa ruim. E nós acabamos idolatrando aqui no culto. Está no culto, mas é uma idolatria. Ninguém vê, mas Deus vê, Deus contém. É, Jesus. Aleluia. E nós temos que nos libertar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O versículo 9 diz assim, assim me disse o Senhor, do mesmo modo, eu farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Deus odeia a soberba. Deus não suporta a soberba. Deus não suporta o nariz inclinado. Não. Deus quer que nós sejamos humildes. Não adianta, não somente diante dos homens, diante de Deus, diante das pessoas, diante do mundo lá fora. Temos que fazer uma diferença. E a humildade é um revestimento de Deus, que faz parte também da santidade. Glória a Deus. E diz assim a palavra no versículo 10: este povo maligno recusa ouvir as minhas palavras, caminha segundo o propósito do seu coração e anda após outros deuses alheios para servi-lo e inclinar-se diante dele. Será tal como esse cinto apodrecido. A soberba faz apodrecer até os ossos. Muitas vezes a gente não é sábio, a gente não é curado. O lado espiritual da nossa vida precisa ser curado por primeiro. Quando nós estamos muito sequentemente doente, um atrás do outro, vem uma doença, nem acaba de sarar uma, vem outra, e nem acaba de sarar uma, vem outra. Deus está querendo falar com você. Deus está querendo falar contigo. Porque nós estamos sujeitos a ficar doentes. Sim, estamos. É normal, é natural, gente. Imagina, se nós vivemos neste mundo, estamos nessa matéria, não vamos ficar doentes. Mas quando nós estamos consecutivamente ali, um atrás do outro, ficando enfermos, sara, entra outro, Deus está querendo falar com alguém. Aleluia. Deus está querendo falar com nós. Aleluia. Está querendo despertar para nós fazer algo diferente na nossa vida. Aleluia, Jesus. É, gente. Glória a Deus. Precisa estar atento à voz de Deus. Aleluia. Eu quero que os irmãos abrem Romanos 12, verso 2. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Romanos 12? Isso. 12, 2, irmãos. E o senhor pode ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Renovar a nossa mente. Quando nós temos uma mente renovada, modelada em Cristo, nós passamos a ter um corpo saudável. Aleluia. E se por algum momento você ficar doente, você já vai pensar, não, eu estou no corpo humano e fico doente. Mas como disse, quando entra muita doença, uma em cima da outra, é porque a mente da pessoa ser renovada. É porque Deus quer trabalhar, irmãos, é a forma que Deus tem que falar comigo e contigo. Aleluia. Imagina, você tem 3, 4 filhos dentro da tua casa. Um daquele é rebelde. Né? O outro não, o outro anda mais na linha. O pai vai bajular um pouquinho aquele que anda na linha e vai repreender aquele que anda na contramão. É assim que o pai faz. Como Deus ele não está em pessoas para nós repreender, ele usa muitas vezes as enfermidades. Bota uma coisinha aqui, te aperta daqui, te aperta dali, até você dizer assim, não, tem alguma coisa de errado comigo. Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso buscar uma saída em Deus para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Não fique triste quando Deus te repreendeu. A repreensão traz vida para nós. Eu estava
transmitindo uma mensagem por vídeo e ali eu estava falando naquela mensagem. Teve uma pessoa que me respondeu depois sobre a disciplina. Que ela costuma ficar triste quando ela é disciplinada. Aí eu respondi que a disciplina não vem para nos deitar, não. Não vem para nos jogar no chão, não, irmãos. A disciplina vem para te fazer homem e mulher forte. Glória a Deus, é verdade, Jesus. O homem vira bagunça, é verdade. Então, ele disciplina lá no banco, só fica lá, só não canta, não prega, não louva, fica lá até a segunda ordem. E como é que Deus disciplina? A disciplina de Deus é diferente do homem, tá? É? O homem não vai colocar a enfermidade em você. Eu quero que os irmãos também vão lá. Jeremias 1, irmãos. Nós vamos um pouquinho lá em Jeremias 1. Só para entender o chamado dele, que foi muito glorioso. Tá? Eu sou apaixonada por essa mensagem de Jeremias. Que foi uma das primeiras que Deus me deu. Jeremias capítulo 1, no versículo 5, 6 e 7. Diz assim, ó: antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Deus falando para Jeremias: Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Eu já sabia que tu ia dar um grande profeta. Eu já sabia até o que ele ia passar. As lágrimas, o choro, a tristeza que ele ia passar. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, ele considerava o coração dele como uma criança. Uma criança quase não tem medo. Não tem, né, irmãos? Porque eu ganhei um presente hoje do menino do irmão ali. Não tem nome mesmo? Aí, eu estava chegando na igreja e ele foi me abraçar. Ele disse: irmã, eu estava com tanta saudade de você. Glória a Deus. Isso é precioso, sabia, irmãos? Porque Deus usa uma criança. Eu saí triste de casa. Triste por quê, irmã Matilde? Angustiada com as coisas da casa. Angustiada, porque a gente tem o corre-corre, os apertos, que hora que eles me botam no funil. Sabe? Eu fico assim, bem no funilzinho mesmo. E quando eu chego ali, Deus usa o menino para dizer: irmã, eu estava com a saudade de você. É como se Deus dissesse para mim: eu te amo. Verdade. Aleluia. Porque o coração de uma criança é puro, ele tem inocência. Alguém pode dizer eu te amo de boca, de coração não, mas a criança ela tem coração inocente. Aleluia. E não é a primeira vez que ele faz isso comigo. Então aqui Jeremias considerava o coração como uma criança, que ele não sabia falar. Se eu não sei falar, eu não sei pregar, como é que eu vou ser um profeta? Se eu não sei fazer nada. Mas Jeremias esqueceu que o coração de uma criança, Deus faz um grande profeta, aleluia, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande missionário, uma grande missionária. Deus faz. Porque Deus é Deus. O que Deus não pode fazer, gente? Se a gente for procurar, a gente não acha. Que Deus tudo pode fazer. E aqui dessa palavra, eu quero que os irmãos abram em Romanos 1:8, irmãos, para nós ter mais base dessa palavra. Romanos 1:8. Glória a Deus. Deus te glória, abençoa, Senhor Deus. Palavra de Deus.
mais um compromisso, né, irmãos? Falar e a gente fica bem agitado, né, irmão? Porque a gente teme, eu temo diante da palavra de Deus. Verdade, meu Deus. Eu temor do que falo e do que digo. Pode ler quem achou. Romanos 1:8. Aleluia! Obrigado, Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Então, como Jeremias, ele tinha o coração como uma criança, enquanto Deus nos dá força e ânimo e coragem, eu poderia não ter ânimo para nada na vida. Eu já vou dizer bem claro para vocês, eu vou tirar uma pausazinha aqui da palavra para falar um pouquinho só. Eu poderia ser uma pessoa totalmente desanimada por causa das minhas lutas. Eu lido com um monte de criança lá em casa, né? Eu lido com o meu esposo, que é crianção, eu lido com a minha filha, que é muito mais que uma criança, que ela é difícil, e lido com os outros pequenos, e ainda tenho a responsabilidade da contabilidade da casa, que foi difícil. Gente do céu, não é fácil. Então, assim, eu ainda tenho ânimo, falei à vontade de madrugada e transmiti a mensagem de Deus que eu amo. Aleluia! É uma Glória a Deus. coisa que me dá vida, gente. Talvez, irmã Inês, se eu não fizesse isso, eu estaria numa depressão. Tem gente que vai buscar droga para depressão. Vai tomar aquela, como é que chamam? Tromicina, sei lá, um remédio para dormir, para acalmar os nervos, para ter uma vida, né, um sono tranquilo. Não tem coisa melhor. Olha, o melhor remédio para você é você fazer a obra de Deus. Aleluia! Você se alegra, você canta, você louva, você prega. Alguém faz uma pergunta para você lá do outro lado, você nem conhece, você responde e aquilo vai te trazendo vida e mais vida e mais vida. Gente, por isso que eu digo, o mundo está aí se drogando e não sabe quantas maravilhas tem aqui, ó. Graças a Deus. O quanto a gente aprende, porque eu aprendi com alguém lá atrás. Você aprendeu com alguém lá atrás. Meu Deus, tem glória. Aquilo que eu não aprendi lá atrás, eu aprendi aqui. Eu aprendi muito com o pastor Adriano, né, por estar na presença dele, porque eu não costumo fazer isso, irmão, mas é a realidade. Porque quando eu cheguei aqui na congregação na época, eu ainda era meio imatura. Eu ainda não tinha muita maturidade. Mas por pegar uma liderança mais rígida, mais focada na palavra, eu firmei meus pés. Aleluia! Eu firmei meus pés. Então é isso que Deus quis para Jeremias e que Deus quer para nós, irmão. Nós botar em prática na nossa vida os grandes ensinamentos. Porque vejam que não tem mais por aí, né? Não tem mais, está escasso. A gente acha que a escassez da palavra está para frente? Já começou faz tempo. Está a escassez da palavra de Deus. Então, às vezes, um lugarzinho simples, alguém passa, olha. Nossa, talvez tenha uma ou duas pessoas, ali não tem ninguém. Pois é ali que está a palavra, Glória é a ali que Deus, está o poço. aleluia. O poço é Jesus. Verdade, Né? meu Deus. O poço é Jesus. Tem muito buscando água no poço de Jacó, né, irmão? Mas nós estamos no poço de Jesus, né? Glória a Deus. Nós vamos voltar lá novamente, Jeremias 13. Glórias a Deus, irmãos. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em 2 Pedro 2:21, para nós ter também uma base muito bom, a gente conferir os versículos, irmãos, para não ter um tempo e de ficar falando e não ter nada baseado. Então, é melhor assim, né, irmãos? A palavra de Deus. Pode ler quem achou. 2 Pedro 2:21. Porque melhor se dispora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Viu?
Repete novamente, missionário, uma vozinha mais alta para nós entender bem. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso, melhor não tivesse conhecido, né? Melhor que não tivesse conhecido, de que conhecer, se aprofundar. Então, esse povo lá que Jeremias fez a comparação do cinto de linho, esse povo ele estava se desviando, estava virando as costas para aquele que o salvou. Aleluia. Para aquele que fez eles endireitar as veredas. E o povo estava virando as costas e trocando por deuses pagãos, né? Estavam com o coração virado para a idolatria. E já tinham virado as costas para Deus. Por isso que Deus falou para Jeremias. E por que Jeremias não colocou o cinto na água? Porque se colocasse o cinto na água, a mensagem ia ficar incompleta. O povo ia dizer: peraí, Jeremias, peraí, tu está querendo nos enganar? Tu vai lá, coloca o cinto na água, o cinto apodrece porque estava na água, e agora tu vem dizer para nós que aquele cinto apodreceu por causa do poder de Deus? E assim como vai apodrecer aquele cinto, nós também vamos perecer? É isso, Jeremias? Está vendo, irmãos? A mensagem de Deus, ela não volta vazia. Verdade, meu Deus. A mensagem de Deus, Deus faz o que apraz. Deus sabe como trabalhar. É por isso que o mensageiro de Deus, ele não pode cortar a mensagem. O mensageiro de Deus, como eu vi, eu acho que faz o quê? E eu notei que o nosso pastor não gostou nada. O mensageiro que teve aqui, nossa, ele deu uns gritos desnecessários. Vocês estão lembrados, né? Que, olha, eu pensei assim: meu Deus, eu não teria essa coragem não, gente. Eu não teria essa coragem de fazer isso. Um comportamento muito mal aqui na tribuna de Deus, no altar de Deus. Um comportamento fora do controle. Não precisa nada disso. Porque a palavra de Deus, ela precisa fazer algo no teu coração, no meu. Ela precisa ter uma direção certa, ela precisa ser com perfeição, mesmo porque a palavra de Deus em si ela é perfeita. Aleluia. Quem faz o desvio é a mulher, é o homem, não é Deus. Deus, ele tem a direção certa. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que o homem se converta, a mulher se converta. Então, vai a direção certa. Quero que os irmãos também abram em Mateus 26, 24. Está hoje? Mateus 26, 24, glória a Deus. Se alguém tiver uma linha, eu vou querer, viu, irmãos? Porque está gasolina aqui a cabeça. Mateus 26, 24. Pode ver que achou ali. Não sai daqui se eu perco. Isso. E ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a uns e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas do mundo. Glória a Deus. Não dá para servir a dois senhores, né? Às vezes a pessoa ela muda de vida, ela recebe uma transformação da parte de Deus, mas de repente ela retorna para trás novamente, esquece tudo aquilo que aprendeu, esquece tudo aquilo que Deus a ensinou, os preceitos de Deus, e continua vivendo, vamos dizer, servindo a dois senhores. Eu estou dentro da congregação, eu faço aquilo que a liderança manda, e vivo ali na congregação junto com os demais irmãos, tenho a mesma comunhão, mas eu também vivo a minha vida lá também. Por que eu não
posso. Afinal de contas, eu estou no tempo da graça. Não é verdade? Estou no tempo da graça e eu posso. O tempo da lei já se foi. Teremos e você também quer agradar a Deus, né? E para nós agradar a Deus, certamente, irmão, que nós vamos agradar ao mundo. Se você quer viver uma vida de bem com Deus, uma vida buscando a perfeição de Deus, com certeza o mundo vai te odiar, irmãos. O mundo vai te odiar. Você quer ver uma coisa? Se você colocou no teu coração que você quer ser um vaso perfeito na mão de Deus, aí é que o mundo te odeia. Aí é que o mundo se revolta contra a tua vida. Quer ver as crianças que estão na escola, que são filhos de cristão? Não pode. Tadinho, eles são oprimidos. Porque eles querem fazer a diferença no meio dos outros e não conseguem, por causa de muitas crianças, às vezes, que não têm a educação da parte de Deus. E as crianças sofrem. E assim é nós no mundo. Eles não nos aceitam. Porque se o mundo, irmão, se o mundo aceita você, se o mundo aceita eu, tem alguma coisa errada com nós, gente. Nós não estamos indo bem, nós precisamos refletir. Ainda há tempo de reflexão. Aleluia. Ainda há tempo de refletir e mudar a nossa forma de viver. Porque se o mundo está nos aceitando, nos abraçando, com certeza alguma coisa tem de errado. Verdade. Não dá para servir a dois senhores. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos também abram a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 6 e no versículo 7. Jeremias, ele enterrou o cinto, ele foi lá, tirou o cinto. A palavra de Deus diz que levou alguns dias para Jeremias tirar esse cinto. Não foi de um dia para o outro. Ele não enterrou hoje e desenterrou amanhã. Não. A palavra de Deus não diz quantos dias, mas alguns dias se passou. Esses dias que Deus deu para Jeremias, porque se o cinto fica muito tempo, né? Tipo assim, fica pouco tempo ali, naquela rocha, era como se a mensagem não ficasse perfeita. Então ficou o tempo certo, o tempo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, livro conhecido de todos nós, Eclesiastes, 3, que há tempo para todas as coisas. É tempo para todas as coisas. Quando a gente faz as coisas fora do tempo, a gente pode consequência, porque foi fora do tempo. Tudo tem um tempo. Plantar, regar, falar, agir. A gente só não tem tempo para pensar, porque o pensamento vem. Mas não tem tempo para refrear o teu pensamento. Não tem? Tem tempo para refrear o pensamento. Eu não tenho um tempo para segurar o meu pensamento prontamente. Eu pensei e acabou. Não tem jeito. A pessoa que diz que ela consegue refrear o pensamento, ela mente. Porque não consegue. A pessoa pensa rapidinho. Mas ela consegue. Ela consegue se dominar os seus pensamentos. Para que aquele pensamento ruim não venha dar fruto da sua vida para o mal. Para depois ela escorregar na caminhada. Pode ler que achou, glória a Deus. Isso. 19, 6 e 7. Uma palavra gloriosa. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Para você ver. Eu vou até lá. Eu vou sair um pouquinho daqui e vou lá junto com vocês. Eu amo essa palavra. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, e dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei.
Glória a Deus. Glória a Deus. O Papai, você já viu, Glória essa a palavra Deus. diz assim, né? Ouvi uma voz de como uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas. Veja só. Você já foi numa cachoeira? A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Olha que barulhão, irmão, que é, né? A voz de muitas águas. E como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado-se vestir de linho fino, né? O mesmo material do linho que simboliza santidade, que estava no lombo de Jeremias, que foi usado como mensagem para falar para o povo que estava vivendo numa teimosia. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados a ceia das bodas. Bem-aventurado, irmãos. Olha que alegria. Olha que alegria, irmão, irmã. Nós está naquele dia, na boda dos cordeiros, aleluia. Vê se não vale a pena você renunciar tudo para viver uma vida com Deus. Vê se não vale a pena, gente. Para nós estar lá naquele dia, diante do Cordeiro, daquele que nos salvou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu me pego pensando assim, eu fico tão oprimida às vezes em casa com as lutas que eu digo assim, ai Jesus, vem rápido buscar a tua igreja, buscar o teu povo. Mas quando eu digo isso, eu automaticamente faço uma análise de mim mesmo. Eu estou aqui pedindo para Deus vir rápido? Será que estou pronta, gente? Né? Não é assim que a gente faz? Será que realmente eu estou pronta? E a gente pede, né? A gente pede. Mas Matilde, mas espera aí, não está pronta? É, irmãos. É. Às vezes, em poucas horas, você estraga a tua vida. Com palavras, com atitudes que desagradam a Deus. Tem muitas coisas na vida da gente que é a podridão dos ossos. É, Jesus é bem isso mesmo. Então temos que cuidar. E aqui no versículo 9 diz assim, ó. Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos pés para adorar. E disse-lhe, olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus e o Espírito Santo Deus, obrigado, Senhor. é a própria profecia. Glória a Deus. Aleluia. Testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus é que nós temos que modelar em nós, né? Em quem eu posso me modelar então, irmãos? No meu irmão, na minha irmã? Pode. Se você vê e olha que vê que aquele teu irmão tem um bom testemunho de vida, por que não se modelar nele? Mas o modelo maior para nós é Jesus. Aleluia. É a sua palavra, né? É nós contemplar e ver o testemunho de Jesus, tudo que ele fez enquanto ele andou na terra, né? Como ele foi, e olhar para ele e colocar na nossa vida. Por isso, cristão, porque veio de Cristo, né, irmãos? Glória a Deus. Quero também que os irmãos abram a palavra de Deus. Vamos lá novamente, voltando. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus também. Eu acho que nós já lemos capítulo 5 de Jeremias, ou não? Acho que nós lemos, irmãos. Glória a Deus. Vamos para João 15, irmãos. João 15, capítulo 15, versículo 3 e 6. Hoje nós somos podados pela palavra. Naquele tempo, lá no tempo de Jeremias, Aleluia!
ele foi podado através da palavra de Jeremias, através daquele cinto, né, que representou aquele povo que viviam uma vida degradante, né? Viviam uma vida contrária a Deus. E Deus tinha feito tudo por aquele povo, né? Então Deus usa esse profeta Jeremias. E hoje é Jesus Cristo através da palavra, porque o verbo se fez carne, habitou entre os homens, e esse verbo é a palavra de Deus. Isso é, Deus, Ele usou a sua palavra no mundo em forma de homem, né? Para falar conosco. Às vezes tem pessoas que dizem que nós estamos adorando 3 deuses, irmã. Eles estão adorando 3 deuses. Estão adorando Deus Pai, estão adorando mais o Deus Filho e estão adorando Deus Espírito Santo. Mas não, os 3 somos só, né? Deus usa a palavra dele em forma de homem para falar com a humanidade. Aleluia. E hoje o verbo, essa palavra, ela fala conosco, que ela continua viva entre nós. Podem ler quem achou, João 15, 3, 6. Isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 6. Se alguém não estiver em mim, seja lançado fora, com a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Glória a Deus. Hoje é o nosso Jesus. É tudo nele, Jesus. Aleluia. Tudo em Oh, Cristo. Deus maravilhoso, aleluia. Tudo em Cristo. A minha santificação em Cristo, meus gestos, minhas atitudes em Cristo, meu pensamento em Cristo. Modela o teu pensamento em Cristo. Esteja sempre pensando em Cristo, 24 horas por dia, cantando, louvando, pregando, falando as coisas de Deus. Sempre. Sempre tem alguém precisando de você, irmãos. Sempre tem. Não deixe que ninguém te pare na caminhada. Continue, porque aquele que te chamou é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Foi Deus que te chamou. Não deixe que ninguém barre você na caminhada de fé. Ainda que te critique, ainda que diga que você não vai dar nada, que você está numa terra seca. Deus chamou os simples, irmãos. Pessoas simples deste mundo. Deus chamou os loucos para confundir as pessoas sábias. Foi isso que Deus fez. Porque é Deus, Ele que manda, Ele que faz, Ele que ordena. Então não deixe que ninguém passe. Deus que glória. Nós estamos na videira. Enquanto você estiver na videira verdadeira que é Jesus, e o Pai sendo lavrador, você vai sempre dar fruto. Você só vai parar de dar fruto, eu só vou parar de dar fruto quando eu sair da videira. Aí acabou esse fruto, irmãos. Por isso que retornar para trás, nunca. Às vezes eu tenho que sem entender quando alguém diz assim, ó, presta atenção nisso, irmãos. Eu confesso para vocês que eu tenho que sem entender. Quando alguém diz assim, quase que eu voltei para trás. A luta foi tanto, que eu estive pensando em parar. Esse pensamento nunca passou pela minha mente, irmãos. Não. Você quer ver uma coisa? Eu errei na minha caminhada de fé. Eu errei. Quando fiz burra, eu cometi um erro grave. Eu quebrei a cara, como se diz, o ditado aí fora. Mas sabe o que eu fiz? Continuei indo à igreja. E os outros olhavam para mim, pastor Adriano, e diziam assim, ué, o que você está fazendo na igreja? Errou, agora está dentro da igreja? Está querendo descobrir o erro ali dentro? Era assim que diziam para mim. Glória a Deus, aleluia. Olha lá, está aí com a Bíblia na mão para a igreja. Será que ela não tem que se consertar primeiro? Eu acho que não. Porque os sãos não precisam de médico, nós somos doentes. Então, quando você vem para a igreja, mesmo que você esteja errado, mesmo que você esteja com a vida dilacerada, você não pode ficar parado
deixando acumular pecado na tua vida. Você entra, você ouve uma palavra de libertação. Aleluia. É por isso que quem está aqui tem que trazer essa palavra. Que aquele que está lá está precisando. Ouve uma palavra de libertação e se torna ali, na disciplina ali, parado ali. Mas não deixei ir para a igreja. Às vezes a pessoa, ela comete um errozinho, não quer mais ir na igreja, porque pronto. Aí sabe, daquele pequeno erro, daquela pequena fagulha, o pecado é uma corda que detém. Ó, ela puxa, ela te laça o pé. Você comete um pequeno erro, dali você comete mais umzinho. Ah, já cometi um mesmo? Agora estou perdida já. Aí você comete mais umzinho, e você vai indo, e você vai indo, e quando você vê, você está laçado. Apertou a cordinha no pé e não sai mais. E como Deus quer te salvar, Ele coloca um anzolzinho no queixo. E aquele anzolzinho dói. Aí a gente fica pensando, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Ai, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Para pensar, para refletir. Aleluia. Porque Deus quer mudança de vida. Amém, irmãos? Se der tempo, eu quero louvar o hino, pastor Adriano. A noiva de Jesus pode ser? Glória a Deus. Irmãos, fique com essa palavra. Se da minha parte não foi esclarecida muito bem para você, o Espírito Santo trabalha durante a noite. Eu costumo meditar muito à noite, irmãos. Eu deito na cama, senta para cortar, irmãos. Eu não fico com a palavra lá, né? Mas fico naquele versículo. Sabe? Meditando naquele versículo até dormir. Chego a sonhar às vezes com ele. Isso é gostoso demais, né, irmãos? Vamos achar essa palavra de Deus, esse hino, irmão, 250. Noiva de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. 250, a noiva de Jesus, mas vamos fazer para Jesus algo bem bonito, irmãos. Glória a Deus. Pode deixar no violão, irmão, pode. Uhum. Vamos usar o nosso levita, né? Glória a Deus. Noiva de Jesus. Todos acharam, né? Amém. A Cristo unida, essa minha alma, pois nele eu tenho meu velho sustento, me enche de gozo, o céu ele calma, também me ensina.
Irmã Isbelle, fica firme com Jesus, irmã. Porque Cristo está à porta, irmã. Tá? Não retorna para trás. Permanece firme no Senhor. Ainda que tu olhe para o teu lado, tu diga assim, irmã Matilde, mas está feia a coisa, tudo está difícil para mim. Mas olha, muito difícil ficará se tu retornar para trás. Em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia.